Já está aqui nos estúdios conosco o vereador Badeco, que vai conversar já no próximo bloco, falando sobre projetos de lei que, segundo a prefeitura e o prefeito Dário Berger, eram importantes no ano de 2011, que fossem analisados e aprovados pelas comissões para que pudessem ser implementados no município. Nós vamos saber do vereador Badeco por que alguns desses projetos não foram nem analisados pelas comissões e principalmente a comissão a qual ele preside. Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando a partir de agora. São 18 horas mais 5 minutos. Nós já começamos o Visão Geral às 17h45, mas muita gente começa a nos assistir a partir das 18 horas. Então, a você que nos chega agora e nos dá o prazer da sua companhia, nós vamos falar, e nós, nesta semana, vamos falar sobre uma questão que vem gerando uma certa polêmica. Na verdade, na semana passada, nós já falamos aqui sobre a polêmica da morosidade na Câmara de Vereadores da capital, sobre a votação de projetos importantes para Florianópolis. Alguns desses projetos estão ligados, por exemplo, à habitação, à contratação de financiamentos e até mesmo a saneamento básico do município. Para falar sobre isso, nós convidamos dois vereadores, um deles da oposição, o vereador Marcos Aurélio Espíndola, o Badeco, e também convidamos um vereador da situação, que seria o vereador Norberto Stroes. Infelizmente, o vereador Norberto não veio e eu mesmo, por telefone, convidei o vereador a participar do programa hoje. Infelizmente, ao desligar o telefone, o vereador Norberto disse que estaria aqui. Para mim, nem foi para produção nenhuma. E, infelizmente, ele não está. Abro espaço para que o vereador Badeco possa explicar para a população e para, principalmente, os florianopolitanos, por que projetos importantes não foram nem analisados pelas comissões. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Nádia. Boa tarde a todos os telespectadores do Visão Geral. Nádia, não é bem assim a situação como estão querendo colocar. Na verdade, existe todo um trâmite dentro da Câmara de Vereadores até chegar à nossa comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, no qual eu sou presidente. E todo o projeto de lei, que realmente eu creio que todos os projetos, todos são importantes, sim. Porém, nós estamos fazendo uma análise técnica e não uma análise política. E eu estou como vereador. Nesse meu primeiro mandato, eu tenho que analisar os projetos, eu tenho que ler os projetos, eu tenho que discutir com a minha assessoria jurídica, como também com a assessoria técnica da casa. Então eu não posso estar tomando decisões precipitadas, eu também não posso também sofrer pressão por parte da situação que quer que os projetos tramitem numa velocidade no qual não tem necessidade. Eu acho que nós temos um regimento, tem que passar por todas as comissões, sabemos que a nossa admissibilidade é uma comissão que tem que dar ou pelo parecer favorável ou não. Só que, de qualquer maneira, nós podemos também aperfeiçoar o projeto. Então, o porquê não de nós não aperfeiçoarmos. E também, Nádia, não é tanto a verdade que estão falando, que nós estamos trancando o projeto, que tem vários projetos que nós já encaminhamos e demos pela admissibilidade. Na verdade, uma das principais discussões é em relação ao saneamento básico. De acordo com o vereador Norberto Stroes, e ele me falou ao telefone, esse projeto para ser analisado por essa comissão, a comissão a qual o senhor é presidente, já está em poder do senhor ou da comissão desde o início do ano. Nádia, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fiz contato com o ex-prefeito Sérgio Grande, e ele é uma pessoa que tem um conhecimento vasto com relação ao saneamento básico, uma pessoa que hoje é o presidente da GESAM. O que nós fizemos? A prefeitura está fazendo um convênio com a GESAM. O porquê de a GESAM, só para explicar, é a Agência Geral de Saneamento Básico? Isso. Nós pegamos a GESAM e estamos encaminhando o projeto para que a GESAM ela possa analisar o projeto. Certo. Eu acho que não é mais do que justo nós ouvir esses órgãos que estão ligados com o saneamento básico. Eu, por exemplo, não tenho conhecimento técnico do saneamento básico, mas eu tenho as pessoas que possam estar nos ajudando e aperfeiçoando o projeto. Então, o que nós fizemos foi nada mais do que fazer um encaminhamento para a GESAM. O Sandro está perguntando para o senhor aqui, você pode também perguntar por telefone, se tiver algum questionamento ao vereador Badeco, através do 48-3251-3543. Mas o Sandro me pergunta online aqui, não é uma discussão política, vereador? Não, é uma discussão técnica, meramente técnica. A discussão política, eu acho que nós temos o plenário, que a gente pode estar discutindo os projetos, e, no entanto, isso foi realmente uma discussão política no plenário. Aqui eu não quero discutir a parte política, e sim a parte técnica. Eu não tenho tanto conhecimento, eu não sou obrigado também a saber tudo, porém a gente
tem os nossos auxiliares que possam estar nos dando, aperfeiçoando o projeto da melhor maneira possível para a cidade. Porque não adianta a gente fazer as coisas atropeladas, porque amanhã quem vai sofrer é a própria sociedade. Existe um outro projeto, vereador, que é para a contratação de pessoas, principalmente nessa questão envolvendo a saúde, já que a FOV passa por um período até da possibilidade da demissão dos agentes da Zona Azul, funcionários que prestam serviços na área da saúde, da educação e diversos outros setores que são contratados pela FOV. E a Prefeitura teria mandado um projeto à Câmara de Vereadores para aprovação e, quem sabe, a contratação de até 900 pessoas em um dos projetos de lei. 1.540 alguma coisa, né? Isso. Olha só. A gente observa que muitas vezes a Prefeitura comenta que a Prefeitura não tem dinheiro para isso, para aquilo, dentro da Câmara de Vereadores. O que nós, como Comissão de Justiça, fizemos quando um projeto desse, na qual a criação, o concurso público para novos servidores? Nós apenas solicitamos um impacto financeiro. Veja bem, Nádia, nós recebemos o projeto e nós fizemos a solicitação para a própria Prefeitura. Por que a própria Prefeitura ela não encaminha os projetos necessários? E uma coisa eu quero te dizer, por que a Prefeitura, Nádia, quando encaminha o projeto de lei, sabendo que é de praxe da Câmara de Vereadores solicitar as diligências, por que não encaminham junto para nós? Por que deixam tramitar, chegar nas nossas comissões e nós temos que solicitar a Prefeitura? O Valdemiro está na linha, depois eu tenho outra pergunta ao senhor. Alô, Valdemiro, tudo bem? Boa tarde, amigo. Boa tarde. Pode falar, Valdemiro. Faz uma pergunta para esse vereador aí. Se talvez não fosse outro prefeito dentro da capital, o projeto não seria bem mais fácil, não seria mais rápido aprovado, a coisa não andava bem melhor, porque esse cidade já está muito mais... Valdemiro, só um pouquinho. Produção, me dá mais um ganho aqui no telefone do Valdemiro do estúdio, por favor. Valdemiro, só refaz a sua pergunta, porque como eu estou hoje usando um ponto e eu não consegui pegar e captar a sua pergunta. Você pode repeti-la, por favor? Não, eu só queria que o senhor fizesse essa pergunta para o vereador que está presente aí. Claro. Se talvez fosse outro prefeito dentro da capital, não fosse Dário Berg, não seria mais rápido esses projetos, não seria melhor, a coisa não encaminhava melhor? Ou se a base do governo fosse a base de liderança da Câmara de Vereadores, se não fosse a oposição, né? Isso. Boa pergunta, Valdemiro. Se fosse um outro prefeito ou se a base governista fosse dominante na Câmara, como, por exemplo, tivesse a presidência da casa? Não, sim, como foi na gestão anterior. Exato. As coisas tramitavam rapidamente, atropeladamente, e muitas vezes elas não respeitavam alguns trâmites dentro da casa. Eu acho que o presidente Jaime Tonello, ele é uma pessoa que nos cobra bastante rigor e transparência com relação aos projetos que sejam discutidos com os assessores. Ele nos pede isso, principalmente da nossa base. Nós não estamos aqui, meu amigo Valdemir, querendo em momento algum ir contra o prefeito, porque o projeto não é para o prefeito, é para a nossa cidade. Porém, nós como parlamentares, nós temos que ter responsabilidade de aperfeiçoar o projeto, até para que a sociedade no futuro não venha a sofrer com as consequências. Tá, nesse caso, mais uma vez eu reitero a pergunta e tenho outras perguntas aqui, a do Rodrigo Calazans, por exemplo, em relação ao plano diretor que está sendo aprimorado por anos e anos. Aí ele diz o seguinte, olha, a UFSC, que é um exemplo de pesquisa e projetos que podem muito auxiliar a Prefeitura e também a Câmara de Vereadores. Eu concordo com ele, nós não encaminhamos até a UFSC, que é uma boa sugestão. Eu acho que também iremos encaminhar então para que a UFSC possa estar nos auxiliando, até porque existem muitas pessoas gabaritadas, não só na área de saneamento básico, na própria mobilidade urbana, que necessitamos de apoio, e a UFSC sempre se colocou à disposição. Eu acho que era necessário ocupar da Prefeitura. Por isso que eu quero deixar bem claro, vereador, nós não estamos aqui querendo ser o advogado da Prefeitura e substituir o vereador que não veio, o Norberto Strois. Mas como cidadão florianopolitano e membro e pagador de impostos, nós gostaríamos de ver alguns resultados, por isso cobramos da Câmara. Então, antes de fazer uma próxima pergunta que eu já recebo aqui, a Anay está na linha conosco. Anay, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Nádia. Pode falar, Anay, por favor. Ô, Nádia, eu gostaria de perguntar para o vereador o seguinte. Claro. Por que essa demora toda? Um ano para responder um processo? Mas qual o processo? Na verdade, o que ela quer dizer é exatamente isso. Por exemplo, o Anay não desliga ainda, em relação, por exemplo, à contratação de pessoal ou à análise do projeto para o saneamento básico do município. Um ano é muito tempo, é isso que ela quer dizer. Nádia, era assim, ó, nós
encaminhamos algumas solicitações para a própria prefeitura e a própria prefeitura não encaminha para nós as informações. Nós sempre reiteramos essas informações novamente, as diligências que é necessária. Agora, se a prefeitura também não colabora, nós não temos o que fazer. O que nós fizemos é uma forma também de nós pressionarmos o executivo de passar as informações necessárias. Nós não podemos, se a própria prefeitura que é interessada pelo projeto não nos passa as informações, é nós que vamos nos responsabilizar, de repente, amanhã ou depois do projeto não estar de acordo conforme deveria estar? Tem também alguns projetos em relação à aquisição de recursos, de financiamento de recursos para investimentos. Esses projetos também Sim, não estão emperrados. O projeto também está sofrendo algumas diligências, que é um projeto de 26 milhões de dólares, tá? Seu nome é o... É um projeto que... equipamentos náuticos, tá? Que é um projeto que realmente é de extrema importância e de necessidade para a nossa cidade, mas também nós temos responsabilidade de solicitar as informações necessárias para que amanhã o município não fique endividado e nós vamos ter que sofrer amanhã os próprios professores, os próprios... Vou fazer uma outra pergunta para o senhor, enquanto o Sérgio está na linha comigo, para não deixar o Sérgio esperando. Sérgio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Sérgio, por favor, pode fazer a sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o vereador. Claro. Isso aí não é político, por que ele foi procurar o ex-prefeito Sérgio Grando, que trabalhou 4 anos, não fez nada por Florianópolis, porque não entende nada de técnico? É uma questão de... Eles querem saber, porque eu acredito que o Sérgio Grande era do mesmo partido que o senhor. Não. Isso é porque o nosso amigo não deve ter conhecimento. Sérgio Grande é uma das pessoas que tem um vasto conhecimento nessa área de saneamento básico, é um professor da universidade, é uma pessoa que tem o conhecimento e é a pessoa que é presidente da GESAM. Eu até convido o próprio... como é que é o nome do nosso amigo? O Sérgio. Para o nosso amigo Sérgio, para que ele vá lá no nosso gabinete, até através do Sérgio Grande, possa dar explicações para ele. Inclusive, ontem, o Sérgio Grande esteve no nosso gabinete nos auxiliando com relação a alguns projetos bons para a capital. E que seriam positivos em relação a tudo isso. Mas, sim, positivo. O senhor estava me falando, em relação a esses projetos, nenhum desses projetos seria prioridade para o município, para que fossem analisados com uma maior agilidade? Eu acho que sim, temos projetos que nós temos que dar algumas agilidades, nós temos que agilizar. Só que tem assim, Nader, nós não podemos agilizar os projetos sem ter as diligências necessárias. Eu não posso me responsabilizar amanhã de mandar um projeto tramitar sem as devidas informações necessárias. Essa é a nossa obrigação como parlamentar dentro da Câmara de Vereadores. E uma coisa temos que ficar... Mas aí eu pergunto para o senhor, falta pessoal, então, para analisar com uma maior agilidade? Por exemplo, a questão do saneamento básico, a gente vê que é de suma importância. De suma importância, até porque Florianópolis é uma das capitais que tem um percentual mínimo de saneamento básico. Né? Eu vejo da importância que é. Eu tenho certeza, Nader, tu podes ter certeza, esse projeto, acredito que deve ser votado ano que vem, e eu quero ver quando vai ser colocado em prática. Tá, eu vou falar do ano que vem com o senhor. O Ademar está ali. Esse é um tema que provavelmente vai ser abordado no programa de amanhã, nos próximos programas. Mas antes, Ademar, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Calil. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Pode falar, meu irmão. Olha, Calil, eu queria perguntar para o vereador, que é o seguinte, eu sou presidente de uma ONG chamada ONG Esperança. Tá. Aonde eu já procurei vereadores aí na Câmara Municipal, porque eu trabalho com as pessoas portadoras do vírus HIV. Certo. Você sabia que em Florianópolis nós temos um infectologista para atender os portadores de HIV? Um infectologista apenas? E nós não temos psicólogo, não temos assistente social, nós não temos ninguém que possa dar apoio às pessoas portadoras do vírus HIV. E isso é uma vergonha. É o seguinte, vereadores, o prefeito, o secretário de saúde de Florianópolis, eles só sabem de uma coisa, quando é dia 1º de novembro, aí todo mundo sai na rua para defender as pessoas de portadores da HIV. Mas aí eu lhe pergunto, Ademar, a Câmara de Vereadores, qual foi a posição que o senhor teve e as pessoas ligadas à sua, qual é o nome da sua ONG mesmo? ONG Esperança. Inclusive eu levei um dossiê há 2 anos atrás aí na Câmara para essa comissão de saúde, que até hoje não obtive a resposta.
E eu estive falando com o vereador do Partido Comunista Brasileiro, o Ricardo. Ele sabe muito bem quem é que está falando. Se ele estiver ouvindo o programa, eu fiz a denúncia para ele e até hoje não obtive resposta. E agora, a minha luta é essa contra isso aí. Inclusive, o pessoal da RIC aí vai fazer uma entrevista comigo a respeito disso aí, mais detalhado. Porque é importante. Ademar, eu até agradeço e eu vejo, vereador, que essa é uma questão, por exemplo, de suma importância para uma comunidade, para uma sociedade. Acho que teriam que ter projetos voltados a isso também, que devem ter projetos sendo analisados em relação a isso. Eu concordo plenamente com o nosso amigo Ademar. Eu não posso falar pela Comissão de Saúde, no qual eu não faço parte. Certo. E também o Ademar não, mas será que não na nos procurou no nosso contratação gabinete. destas pessoas, desses 1.500 funcionários que deveriam ser contratados, ou pelo menos um concurso público estaria sendo feito, talvez não teriam pessoas para essa área que hoje, ou para suprir essa necessidade no município? Nós temos concurso público, que eu creio que o prefeito, ele pode chamar, que foi prorrogado, entendeu? Por que 1.542 cargos, se eu não me engano, agora com essa urgência? Não entendi. Mas por que não foi? Por que na época da reforma administrativa, que foi feita para os cargos comissionados, por que também não se preocupou-se com o concurso público? É engraçado, para o comissionado se vê de uma forma, agora para o efetivo se vê de outra. A Elza pergunta aqui, mas vereador, quem tem interesse corre atrás, não espera acontecer. Vocês são pagos para representar os interesses do povo. Sim, e justamente, pagos para representar o interesse do povo e ter responsabilidade também naquilo que nós vamos fazer. Até porque a própria prefeitura, depois, ela tem que nos passar um impacto financeiro. É necessário que a prefeitura, ela vai ter a responsabilidade depois. Amanhã ou depois, contrata 1.500 funcionários, será que vai ter condições de pagar? E aí como é que fica, Nádia? Aí fica a responsabilidade dos vereadores que estavam lá. Então não é uma coisa pessoal. Não, é extremamente técnica. Técnica e pronto. É técnico que nós estamos trabalhando nisso. Pedro de Florianópolis, pode falar, Pedro. Eu só queria perguntar ao vereador, claro, que quando ele estava na base do governo, eles aprovavam tudo. Depois que houve aquela confusão envolvendo a votação em Florianópolis, ele foi o primeiro a sair da base do governo, porque o pessoal dele que estava na FLOG saíram. Ele estava cheio de indicações dentro da FLOG, agora ele vem dizer que não. E aí, vereador, o senhor viu que aqui o povo bate de frente. Eu gosto desse tipo de programa, que eu gosto de me envolver em polêmicas. Pedro, olha, eu não seria nenhum louco de ter os funcionários nossos, os meus comissionados, no caso, na FLOV ou na fundação, e sair da base do governo por causa que foram as pessoas demitidas. Isso não tem lógica. Realmente eles saíram porque eu saí da base do governo. E eu saí da base do governo em setembro do ano passado, muito antes, porque eu era um dos vereadores que não tinha muitas portas abertas com o prefeito. Tinha meia dúzia ali que era muito bem tratada, e eu não. Então, para que eu vou fazer parte de uma base no qual eu não era uma das pessoas que era feito carinho? Então, tem que sair. E eu acreditei num outro projeto político para nossa cidade, que o que não tenho dúvida é que será melhor. O Rafael tá na linha comigo e depois eu acho que caiu a ligação. Eu estou recebendo uma pergunta aqui, por que não existe projeto para a construção de casas populares? Pergunta ao vereador Badeco. Pois bem, Nádia, o governo atual vai fazer 7 anos. O repórter político que acompanha a Câmara de Vereadores, eu quero que eles me apresentem uma casa que foi feita no governo atual. Não foi feito nenhuma. Existem as alterações de zoneamento. É isso que eu quero. O que acontece, Nádia? Eles fazem um projeto de alteração de zoneamento, informam na comunidade que é para a construção de casas habitacionais. Tá. Sabe o que acontece, Nádia? É mentira. Na verdade, é alteração de zoneamento e ali depois será feito um convênio com a Caixa Econômica ou com alguma construtora para a construção, mas não, a alteração de zoneamento é uma coisa, a construção de casas populares é outra. Então tem que deixar claro. E eu não sou louco de não querer que construa casas populares, até porque são as pessoas no qual eu aqui represento, periferia, que necessitam de habitação. Como eu falo, para mim, e pelo que eu vejo, Florianópolis necessita urgente desse plano para a habitação e saneamento básico é de suma importância por morarmos em uma ilha e vivermos no turismo. Senão daqui a pouco estaremos em condições de não estar recebendo turistas em praia nenhuma. Não. E é importante, essa do saneamento básico, é importante. eu via como um projeto de suma importância para o município. Mas
Nádia, antes de nós pensarmos num plano, de saneamento básico, nós temos que também pensarmos nessas invasões que acontecem. Não adianta pensar em plano e também não ter uma limitação que todo mundo está construindo casa em tudo quanto é lugar. E aí também isso não se discute? 18 horas e 24 minutos. A Sandra está na linha conosco. Alô, Sandra, boa tarde. Oi, boa tarde, Nádia. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta ao vereador Badeco. Claro. Aliás, duas perguntas a ele. Por favor. A primeira, eu tenho conhecimento, né? A gente procura saber das coisas, que a Comissão de Justiça, ela autoriza a tramitação, né? No caso de financiamento, a Comissão de Mérito é a de orçamento. O vereador está achando que é a Comissão de Justiça. Então, no meu conhecimento, acho que ele precisa esclarecer melhor sobre isso. E a segunda pergunta que eu quero fazer para ele quando o vereador era da base... Sandra, sim. Posso fazer um pedido? Sim. Fica na linha, o vereador vai responder a sua primeira pergunta, porque ele pode não ter entendido a pergunta direito, e aí a gente faz a segunda. Você não desliga, pode ser? Ok. Ótimo, não desliga a Sandra e pela produção, deixa a Sandra. O senhor entendeu a primeira pergunta? Eu entendi, dona Sandra. A Comissão de Justiça, eu até inclusive falei no início do programa que ela é favorável ou não pelo projeto. Porém, eu sou parlamentar, eu também tenho o direito de aperfeiçoar o projeto e de já solicitar as informações técnicas também. Isso é prerrogativa também da Comissão de Justiça. Qualquer comissão, ela tem essa prerrogativa. Então, nós já fizemos essas solicitações, Nádia, para que o projeto, quando chega nas comissões de mérito, não tenha que ser feito. Ou melhor, dona Sandra, seria mais interessante que a Prefeitura nos passasse as informações que eles já estão cansados de saber quais são. Sandra, essa a resposta em relação à sua pergunta? Só que a Comissão de Mérito, para pedir informações a respeito, é a de orçamento. O vereador precisa se orientar melhor em relação a isso. Acho que ele está equivocado. Tá, e em relação à sua segunda pergunta, por favor, Sandra? A minha segunda pergunta é a seguinte: o vereador, ele pertencia à base. Ele tinha diversos cargos no governo. Por que na época ele não criava problema aos projetos? Olha, dona Sandra... Obrigado, Sandra, pela sua participação. Dona Sandra, a senhora não acompanhou o meu início da minha gestão. Já cheguei até a votar moção de repúdio contra o prefeito, fazendo parte da base. Eu saí da base muito antes do que a eleição da Câmara de Vereadores. Eu entreguei uma carta para o senhor prefeito dizendo que não pertencia mais à base. Em setembro, as eleições foram em dezembro. E outro detalhe, Nádia, nós tínhamos o secretário de turismo, que era a minha indicação, Homero Gomes, um secretário super competente, mas eu não me rendi a cargos, minha intenção não era cargos, e sim preocupado com a nossa cidade. O bairro Monte Cristo hoje está abandonado, aí a culpa é do vereador Badeco que não consegue, não é isso. É porque a prefeitura não dá assistência devido que o Badeco não é da base. E não é isso. Eu acho que tem que pensar nas pessoas que estão lá, não é no vereador. Aí, vereador, pelo que eu estou acompanhando e pelo que a população está vendo e ouvindo aqui agora, através da Rádio Record e também da internet, ficou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que no caso o senhor vereador Badeco, e a prefeitura no embate. E muitas dessas questões parecem políticas, ou eu estou enganado? Não, quem não entende, obviamente, que vai pensar que elas são políticas. Não, na verdade elas são técnicas. Eu faço o meu papel como parlamentar de solicitar as informações. Eu acho que não é mais do que justo, né, Nádia? Nós estamos ali para fiscalizar, para aperfeiçoar, para criar projetos e analisar. O senhor deve até estar pensando, poxa, o Nádia me convidou para o programa para colocar na parede. Não, nós convidamos também o vereador Norberto Strois, e mais uma vez eu vou reiterar o pedido de que ele não compareceu, mesmo confirmando a presença aqui nos estúdios. Ângela, está comigo na linha? 18 horas e 28 minutos. Ângela, boa tarde. Sim. Tudo bem, boa Ângela? Tarde. Pode falar. Tudo bem. Assim, eu queria fazer uma pergunta para o vereador. Claro. Ele disse que o prefeito não fez nenhuma casa ainda na ilha. Tá. Não fazendo uma casa na ilha, nós que somos os proprietários daquele imóvel ali na Carvoeira, tem projeto de lei e tudo, já passou na Comissão de Justiça e retornou para eles de volta. E a gente, várias casas, proprietário
30 mil metros quadrados. Do PAC. Ângela, só um pouquinho. Você está falando, são obras do Programa de Aceleração do Crescimento do PAC ou obras do município? Só para que eu possa entender. Porque as obras do PAC, elas não passam pela Câmara de Vereadores. São obras do governo federal, com o apoio do município, mas que independem da aprovação da Câmara de Vereadores. Eu acho que... até se tu me permite, o caso da nossa amiga Ângela, realmente não é só a dona Ângela que tem esse problema, nós temos diversos problemas, não só no PAC, como no Monte Cristo, por exemplo, temos uma casa que está, a Defesa Civil foi lá e interditou a casa. E isso acontece em todo lugar, só que não é a Câmara de Vereadores que vai decidir, e sim a Prefeitura, porque esse programa é o Programa de Aceleramento do Crescimento, é um PAC, então nós da Câmara não temos obrigação nenhuma de estar se intrometendo nessa situação. Eu vou fazer o seguinte, produção, mais uma vez, vamos pedir para a Carol, que deve estar acompanhando a gente lá da redação, e não, pode colocar o telespectador no ar, mas eu peço o seguinte, pessoal, aproveita o outro telefone aí, ou liga da redação. Eu tenho certeza que o vereador Norberto Stroes está nos assistindo, e por caráter e por ética profissional e até mesmo por forma de agir deste programa, a gente sempre abre espaço para as duas partes. E nós não queremos aqui ser o advogado da Prefeitura e condenar o vereador Badeco, a Câmara de Vereadores ou a Comissão de Constituição e Justiça. Queremos apenas a verdade, porque projetos importantes não estão sendo votados. Não estamos defendendo e nem criticando, e muito menos queremos a verdade. Por isso, produção, entre em contato com o vereador Norberto Stroes para que pelo menos ele possa falar por telefone e saber se discorda ou não do que está sendo dito até agora pelo vereador Badeco aqui. O Pedro Paulo está na linha conosco. Alô, Pedro, boa tarde. Boa tarde. Por favor, Pedro. Oi? Pode falar. Boa tarde, Nares. Na verdade, a pergunta não seria para o vereador Badeco, mas para o Norberto. Certo. Há um projeto de lei na Câmara de Vereadores que cria 1.500 cargos. Certo. Há vários profissionais na Prefeitura de nível superior que estão sendo perseguidos por essa administração há mais de 5 anos. E alguns desses profissionais, inclusive, nem estão trabalhando nas suas áreas efetivas, estão em desvio de função. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu gostaria de não dar. Esse senhor, inclusive, no último trabalho que ele fez, tendo nível superior, ele trabalhou numa cozinha e a sua chefe, entre aspas, imediata, era uma terceirizada. Esse senhor está de licença médica por depressão. E a profissão dele, que ele não pode exercer na atual administração, tem uma vaga no concurso público. Então você imagina, tem um profissional formado, concursado, com grande experiência da Prefeitura, esse não pode ser aproveitado. A razão ninguém sabe. E, ao mesmo tempo, a Prefeitura está fazendo um concurso público, criando uma nova vaga desse mesmo profissional. Por que não aproveita esse profissional? Se ele é funcionário de carreira da Prefeitura. 5 anos, esse profissional não exerce a sua função. Vou fazer o seguinte, Pedro, eu vou ouvir o que o vereador Badeco tem a dizer sobre isso, mas eu acredito que essa era uma pergunta exatamente para a base do governo e até mesmo para representantes da Prefeitura, mas mesmo assim, obrigado pela sua participação, por favor, vereador. Não, eu concordo com o nosso amigo Pedro Paulo, e realmente nós sabemos que tem diversos funcionários que estão com desvio de função dentro da Prefeitura. Nós temos diversos profissionais habilitados, profissionais com conhecimento, pós-graduado, que poderiam estar realmente nas suas funções, mas não estão por quê? Por desvio ou por apadrinhado por um ou por outro que fica assessorando. Então, acho que realmente há necessidade, sim, da Prefeitura, né? Eu creio que dos próprios secretários, de colocar os profissionais nos seus devidos lugares. O vereador Norberto Stroes deve estar nos assistindo, ele chegou a atender a ligação, mas devido à dificuldade em falar com ele através do celular, vereador, o telefone da nossa produção, e se o senhor estiver nos assistindo, o senhor pode ligar para o telefone que vai cair na redação, 3251-3538 ou 3251-3524. 3251-3524. E tem também o telefone que cai direto aqui nos estúdios, 3251-3543. Pergunta ao vereador o que falta à Prefeitura e aos vereadores fazerem em prol da cidade. O que falta os vereadores e a Prefeitura trabalhar em prol da cidade? Eu acho que falta, na verdade, é a população também ser mais participativa.
população ela tem que participar junto com os vereadores nas audiências públicas, que nós fizemos em alguns projetos, Nádia, de extrema importância, e vai lá 10, 15 pessoas de projetos muito importantes. A comunidade não participa? Não é participativa. Nós sabemos que às vezes também os horários das audiências públicas, elas são extremamente ruins, porque a maioria do 80%, 90% são trabalhadores nesse horário. Mas é necessário que tenha a participação da população, né? Os vereadores, nós temos, quem está nos assistindo tem que entender que o vereador não consegue fazer tudo. E a prefeitura também não vai conseguir fazer tudo. Eu acho que tem que ter uma participação no todo da prefeitura, da Câmara de Vereadores, mas principalmente da sociedade, dela estar presente. Diminuindo o número de comissionados, vereador, vai sobrar dinheiro, começando pelos assessores de vereadores. Deve-se fazer um levantamento para saber quantos são e quantos custam cada. Olha... Ou quanto custa cada, né? Aqui eu posso falar para vocês, isso tá no nosso site. A verba de gabinete para pagar os vereadores é R$10 mil. Todo mundo acha que os funcionários dos vereadores ganham um absurdo. Eu acho que, Nádia, as pessoas que trabalham, que assessoram os vereadores, não ganham bem não, Nádia. É uma média salarial de R$1.200, R$1.300. As pessoas acham, porque está na Câmara de Vereadores, recebem-se valores absurdos? Não, isso eu não concordo. Eu acho, do meu ponto de vista, que nós, até para qualificar, é necessário que possa pagar bem para cobrar também, né? Tá certo. Vereador Badeco, eu quero agradecer. O Antônio Gonçalves manda mensagem. Não, vereador Badeco, aqui no sul da ilha também tem uma comunidade abandonada, é a do bairro Areias, do Campeche. Porque a PMF ou a Prefeitura e também a Câmara não fazem ali, dão uma passada para cobrar um pouco mais. Está aí uma boa pedida para que os vereadores possam fazer diligências pela cidade. Com relação ao sul da ilha, tem diversos pedidos no nosso gabinete, requerimentos, só que a Prefeitura, infelizmente, não nos atende. Aí não podemos fazer nada, né, Nádia? Nós vamos saber aí, quem sabe numa próxima oportunidade, quem sabe amanhã o vereador Norberto Strois não possa estar aqui e responda tudo isso. Queríamos os dois, uma base, uma da oposição e o outro da base governista, para quem sabe aí discutirmos e buscarmos a solução, é lógico, sempre pensando em prol da comunidade. Vereador Badeco, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios conosco. Eu agradeço, Nádia, e estou sempre à disposição para esclarecimento da cidade. E vou antecipar, esta semana 2 outras polêmicas estão previstas. Eu já tenho até 2 vereadores que querem participar do programa esta semana para falar do projeto do orçamento de 2012, se eu não me engano, chegou à Câmara, né? Já chegou na Câmara. Gente, tem polêmica pela frente. Outra coisa, Ministério Público encaminha, e amanhã eu vou ter mais detalhes sobre isso, uma denúncia sobre uma das secretarias da Prefeitura Municipal, pedindo aí checagem na destinação de recursos, convênios e uma série de outros. Não vou falar a secretaria ainda, porque eu não recebi o documento na mão. Amanhã eu devo estar com esse documento na mão e já abro aqui no programa também. E nós estamos de volta com Visão Geral aqui na Record News. E olha só, eu estou recebendo aqui, o pessoal me passou, lá da costeira do Pirajubaé, a prefeitura abriu um buraco para arrumar o esgoto e não tapou. Então está um transtorno geral lá na costeira do Pirajubaé, na rua Manuel Luzia. E aí eu vou aproveitar que o vereador Badeco está aqui, pode abrir, pedir para ele segurar um pouquinho. Vereador, só um pouquinho. Toma uma providência para a comunidade lá também. Pode deixar. Já veio aqui, já sai com pedido. Aqui com a gente é assim.